E aí, pessoal, beleza? Vamos para a terceira parte, as questões comentadas do regimento interno, do DEPEN. Com essas questões de hoje, serão ao todo, aqui no canal, 62 questões comentadas do regimento interno, citando os artigos e seus derivados. A meta são 200 questões comentadas. Sábado eu vou fazer pelo menos outro vídeo com mais 60 questões comentadas. Hoje eu ia fazer, dar continuidade no vídeo de as questões comentadas da LEP, só que vou deixar mais pra frente, vou adiantar logo esse do regimento interno. Depois eu farei mais sobre a LEP e algumas leis referentes a conhecimentos complementares também do DEPEN. Aqui, como vocês sabem, eu sempre cito a lei, utilizo palavras com cores, grifos, já para ajudar na memorização e vocês terem uma noção de como que é cobrado em prova. E são questões elaboradas por mim, estilo CESP. Questão elaborada por mim. Então vamos lá. Comecemos. Compete a divisão de execução orçamentária e financeira o quê? Acompanhar e controlar a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras. Compete à divisão de execução orçamentária e financeira acompanhar e controlar a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras. Como eu costumo dizer, você pode dar pausa no vídeo, ler a questão com calma, não precisa de pressa, e imagine que seja questão do CESP e que você esteja na prova. Lembrando que, em regra, uma errada anula uma certa. Vamos para a resposta. A questão está correta. Item certo, de acordo com o artigo 12, inciso 4 da portaria 199, a divisão de execução orçamentária e financeira compete acompanhar, controlar e controlar a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras. Está de acordo com a questão. Compete a divisão de orçamentária e financeira acompanhar e controlar a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras. Então, como informei, eu utilizo cores estratégicas, em palavras estratégicas, grifos, já para auxiliar na memorização. Então, vamos lá para a próxima questão. Compete à divisão de execução orçamentária e financeira o que? Supervisionar, orientar e promover a execução de atividades de movimentação dos débitos orçamentários e dos recursos financeiros. Compete à divisão de execução orçamentária e financeira supervisionar, orientar e promover a execução das atividades de movimentação dos débitos orçamentários e dos recursos financeiros. Item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Não condiz com o artigo 12, inciso 1. A divisão de execução orçamentária e financeira compete supervisionar, orientar e promover a execução das atividades de movimentação dos créditos orçamentários. Como está lá? As atividades de movimentação dos débitos orçamentários. Então, não são débitos orçamentários, mas créditos orçamentários. Créditos orçamentários. E lá está débitos
orçamentários. Então o erro está aqui na questão. Então, repetindo, a divisão de execução orçamentária e financeira compete supervisionar, orientar e promover o que? A execução das atividades de quê? De movimentação dos créditos orçamentários e dos recursos financeiros. Eu coloquei aqui, quando for estudar a lei seca, o regimento interno, etc., lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa nas palavras-chave crédito, orçamentários, pode colocar débitos, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. É como eu costumo dizer, você não tem que decorar ou decorei o inciso todo, não, você tem que memorizar as palavras-chave, que são as que as bancas costumam alterar para tornar a questão errada. Memoriza as palavras-chave e faz a leitura corriqueira, ou seja, habitual do restante. Na prova você vai lembrar das palavras que memorizou e o restante do inciso, artigo, seja o que for, vai vir no contexto, vai vir no seu subconsciente. Então, é isso aí, já vai pegando o jeito da coisa. Compete a divisão de execução orçamentária e financeira, o que? Executar as atividades relacionadas ao que? As operações dos sistemas estruturantes. Compete à divisão de execução orçamentária e financeira o que? Executar as atividades, as operações dos sistemas estruturantes. Vamos para a resposta. Está ok, de acordo com o artigo 12, inciso 2, a divisão de execução orçamentária e financeira compete executar as atividades relacionadas às operações dos sistemas estruturantes. Está conforme a questão. Então, aqui o objetivo principal é você otimizar o seu estudo do regimento interno. Como eu falei, utilizando cores em palavras-chave, sobretudo para quem tem memória fotográfica muito boa, bate o olho e já memoriza as palavras-chave, entende melhor o que a questão quer dizer, o que o artigo quer informar. Então, mais uma vez, a divisão de execução orçamentária e financeira compete o que? Executar as atividades relacionadas às operações dos sistemas estruturantes. Já de antemão, peço para me seguir no Instagram e se inscreva aqui no canal. Eu tenho muitos vídeos para serem feitos, só que preparar o material demanda muito tempo, dá trabalho. Eu poderia também só jogar o artigo inciso e pronto, mas eu procuro deixar a forma mais simplificada para que haja uma maior facilidade na compreensão do conteúdo. Vamos lá. Compete a divisão de contabilidade e controle o que? Coordenar os procedimentos de conformidade jurídica dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e o processo de conformidade de registro de gestão. Compete à divisão de contabilidade e controle o que? Coordenar os procedimentos de conformidade jurídica dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e o processo de conformidade de registro de gestão. Vamos para a resposta. Está errado, não condiz com o artigo 13, inciso 1. A divisão de contabilidade e controle compete coordenar os procedimentos de conformidade contábil. Coordenar os procedimentos de conformidade jurídica. Errado. Aqui está
coordenar os procedimentos de conformidade jurídica. E como é o correto? Coordenar os procedimentos de conformidade contábil. Então, muito cuidado. Utilize marca-texto, grife com caneta, seja o que for, vai grifando as palavras-chave. A divisão de contabilidade e controle compete coordenar os procedimentos de conformidade contábil dos atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e o processo de conformidade de registro de gestão. Então, essa é a forma correta. Compete à divisão de contabilidade e controle o quê? Realizar a inclusão e exclusão de agentes do rol de responsáveis em sistemas estruturantes. Compete à divisão de contabilidade e controle o quê? Realizar a inclusão e exclusão de agentes do rol de responsáveis em sistemas estruturantes. Vamos para a resposta. Está correto, de acordo com o artigo 13, inciso 6. A divisão de contabilidade e controle compete realizar o quê? A inclusão e exclusão de agentes do rol dos responsáveis em sistemas estruturantes. Utilizando cores em palavras-chave e grifando elas ajudam bastante no estudo e compreensão do conteúdo. Isso é bom de ser feito nos materiais de estudos, pois otimiza o rendimento, sobretudo no que tange a lei seca. Então, é como eu falei no início do vídeo, procura grifar as palavras-chave, utilizar marca-texto, caneta, o que achar melhor. Compete a divisão de contabilidade e controle. O que? Controlar, atender as demandas administrativas vinculadas a perdimento de bens, restituição de valores e registro de arrecadação. Compete à divisão de contabilidade e controle o que? Controlar e atender às demandas administrativas vinculadas a perdimento de bens, restituição de valores e registro de arrecadação. Vamos para a resposta. Errado. Não condiz com o artigo 13, inciso 7. A divisão de contabilidade e controle compete o quê? Controlar e atender às demandas o quê? Judiciais. E como é que está lá? Controlar e atender às demandas o quê? Administrativas. Então aqui está o erro da questão. A divisão de contabilidade e controle compete controlar e atender às demandas judiciais vinculantes a perdimento de bens, restituição de valores e registro de arrecadação. Para memorizar, a divisão de contabilidade e controle compete controlar e atender às demandas judiciais vinculadas a perdimento de bens, restituição de valores e registro de arrecadação. Próximo. A divisão de contabilidade e controle compete acompanhar e atualizar as variações patrimoniais relativas aos bens imóveis registrados onde no sistema patrimonial e sistema de gestão de imóveis de uso especial da União. Sistema do Patrimônio, SPIU
net. Vamos para a resposta. Está correto. A divisão de contabilidade e controle compete acompanhar e atualizar as variações patrimoniais relativas aos bens imóveis e não móveis registrados no sistema patrimônio, essa sigla aqui, e sistema de gestão dos imóveis de uso especial do Estado, não mais da União. Então, a banca também poderia colocar aqui do Estado. Pode, né? Colocar. Compete a divisão de diárias e passagens, o quê? Fornecer relatórios gerenciais de diárias e passagens. Compete à divisão de diárias e passagens o quê? Fornecer relatórios gerenciais de diárias e passagens. Vamos para a resposta. Está correto, conforme o artigo 14, inciso 4. A divisão de diárias e passagens compete fornecer o quê? Relatórios gerenciais de diárias e passagens. Lembrando que eu irei citar todos os artigos do regimento interno. Nos vídeos anteriores eu darei continuidade nos que eu não tiver citado até agora. Compete à coordenação de gestão de pessoas o quê? Coordenar a elaboração e execução de plano mensal de capacitação. Compete à coordenação de gestão de pessoas o quê? Coordenar a elaboração e a execução de plano mensal de capacitação. Vamos para a resposta. Errado. A coordenação de gestão de pessoas compete coordenar a elaboração e a execução de plano quê? Anual. Plano anual. E como é que está lá? Execução de plano quê? Mensal. Eu acredito que muitos vão errar porque a lógica tem tudo a ver. Plano mensal. Elaboração e execução de plano mensal de capacitação, tudo a ver, todo mês, mas está errada a questão. É anual. A coordenação de gestão de pessoas compete coordenar a elaboração e execução de plano quê? Anual de capacitação. Memorize aí. Pode ser cobrado na sua prova. Poderá ser cobrado na sua prova. Compete à coordenação de gestão de pessoas coordenar, acompanhar as atividades de administração de pessoal e de remuneração de cargos, salários e desenvolvimento de pessoas. Compete à coordenação de gestão de pessoas coordenar e acompanhar as atividades de administração de pessoal, de remuneração de cargos, salários e de desenvolvimento de pessoas. Vamos para a resposta. Correto. De acordo com o artigo 15, inciso 11, a coordenação de gestão de pessoas compete coordenar e acompanhar as atividades de administração de pessoal, de remuneração, cargos, salários e de desenvolvimento de pessoas. A coordenação de gestão de pessoas compete
coordenar e acompanhar as atividades de administração de pessoal, remuneração, cargos, salários, desenvolvimento de pessoas. Próximo. Compete à coordenação de gestão de pessoas o quê? Articular-se junto a organismos públicos e privados para realização de estudos, pesquisas, troca de informações, excetuada a elaboração de projetos especiais compatíveis com o planejamento estratégico da instituição para sua área de atuação. Compete à coordenação de gestão de pessoas articular-se junto a organismos públicos e privados para a realização de estudos, pesquisas, troca de informações, excetuada a elaboração de projetos especiais compatíveis com o planejamento estratégico da instituição para sua área de atuação. Vamos para a resposta. Errada a questão. A coordenação de gestão de pessoas compete articular-se junto a organismos públicos e privados para a realização de estudos, pesquisas, troca de informações, bem como... E como é que está lá na questão? Excetuada. Então, está o erro aqui. Excetuada significa salvo, exceto. Bem como equivale a assim como, ou seja, são situações paradoxais. Um é inverso do outro, então muito cuidado com isso. Outra coisa também, sabe que excetuada para concordar lá com a outra palavra em feminino, mas, por exemplo, excetuado equivale, ou seja, tem o mesmo significado que salvo e exceto. E as questões, sobretudo no que diz respeito ao direito, é normal o CESP colocar a palavra excetuada, salvo, exceto. Para quem é da área do direito é uma palavra normal, excetuada, salva, mas às vezes a pessoa não é assim do ramo e vai prestar o concurso e tem uma certa dificuldade. Então o ideal é procurar fazer um dicionário à parte, com bloco de notas, alguma coisa, por mais chato que seja, porque às vezes pode ter a questão, por exemplo, você sabe, isso daqui você sabe, mas às vezes tem uma palavrinha que é essa daqui, por exemplo, excetuada, e a banca é o CESP. Então, você sabe o assunto em si, mas você não sabe o significado da palavra. Então, com isso, você acaba tendo risco de chutar e perder ponto. Então, é bom otimizar o vocabulário, por mais chato que seja, até passar no concurso. Então, o ideal é otimizar o vocabulário, pois é muito importante. Compete à coordenação de gestão de pessoas o quê? Acompanhar o cumprimento das decisões judiciais, administrativas, do Tribunal de Contas do Estado e orientações oriundas da auditoria interna pertinentes à gestão de pessoas. Compete à coordenação de gestão de pessoas acompanhar o cumprimento das decisões judiciais, administrativas do Tribunal de Contas do Estado e orientações oriundas da auditoria interna pertinentes à gestão de pessoas. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo para ler com calma a questão. Vamos para a resposta. Está errada a questão. A coordenação de gestão de pessoas compete a acompanhar o cumprimento das decisões judiciais, administrativas do Tribunal de Contas da União.
Tribunal de Contas da União. E como é que está lá em questão? Tribunal de Contas do Estado. Está errada a questão. Muita atenção. Por exemplo, judiciais, é bom grifar, administrativos, a banca pode alterar também aqui. Então, muita atenção. Novamente, a coordenação de gestão de pessoas compete a acompanhar o cumprimento das decisões judiciais, administrativas do TCU e orientações oriundas da auditoria externa, não, auditoria interna, pertinentes à gestão de pessoa. Próxima questão. Compete à coordenação de gestão de pessoas o quê? Acompanhar as normas e jurisprudência exaradas pelo órgão central e pelos órgãos de controle acerca do regime próprio de previdência do servidor público e normas subsidiárias. Compete à coordenação de gestão de pessoas a acompanhar as normas e jurisprudência exaradas pelo órgão central e pelos órgãos de controle acerca do regime próprio de previdência do servidor público e normas subsidiárias. Vamos para a resposta. Está correto. Conforme o artigo 15, inciso 13, a coordenação de gestão de pessoas compete a acompanhar as normas de jurisprudência exaradas pelo órgão central e pelos órgãos de controle acerca de regime próprio de previdência do servidor público e normas subsidiárias. Próximo. A coordenação de gestão de pessoas compete orientar a instrução de processos e subsidiar o fornecimento de informações para abertura de tomada de contas, ressarcimento de valores e inscrição na dívida ativa de todo aquele que der causa à perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário em sua área de atuação. Compete à coordenação de gestão de pessoas orientar a instrução de processos e subsidiar o fornecimento de informações para abertura de tomada de contas, ressarcimento de valores e inscrição na dívida ativa de todo aquele que der causa à perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário em sua área de atuação. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de gestão de pessoas compete orientar a instrução de processos e subsidiar o quê? O fornecimento de informações para abertura de tomada de contas, ressarcimento de quê? De valores e inscrição na dívida ativa de todo aquele que der causa à perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário em sua área de atuação. Como percebe-se, procuro grifar palavras-chave e utilizar cores também. Isso ajuda na compreensão do contexto e memorização das supracitadas palavras. Então, quando utiliza cores, grifa, então, seleciona as palavras-chave, ajuda na memorização, na compreensão. É bem diferente de você ver dezenas e dezenas de artigos e seus derivados e não saber por onde começar. Então aqui já ajuda na compreensão e entender e na memorização também dos pontos mais importantes. Próximo. Compete à divisão de estudos
de gestão de pessoas o quê? Pesquisar, catalogar, arquivar, divulgar e manter atualizadas informações sobre legislação de pessoal, salvo quanto às normas e decisões administrativas, pareceres e jurisprudência. Compete à divisão de estudos de gestão de pessoas, o que? Pesquisar, catalogar, arquivar, divulgar e manter atualizadas as informações sobre legislação de pessoal, salvo quanto às normas e decisões administrativas, pareceres e jurisprudência. Vamos para a resposta. Errado. A divisão de estudos de gestão de pessoas compete pesquisar, catalogar, arquivar, divulgar, manter atualizadas as informações sobre legislação de pessoal, inclusive, e como é que está lá? Salvo. Aqui, ó. Legislação de pessoal salvo. Salvo equivale a exceto, excetuado. Então, inclusive, assim como, bem como. Então a questão está errada devido a esta palavra. Fique atento aos detalhes. Compete à divisão de estudos de gestão de pessoas o que? Elaborar subsídios para a Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça, Poder Judiciário, demais órgãos nos processos da área de gestão de pessoas. Compete à divisão de estudos de gestão de pessoas o que? Elaborar subsídios para AGU, Ministério da Justiça, Poder Judiciário e demais órgãos nos processos da área de gestão de pessoas. Vamos para a resposta. Está errado. A divisão de estudos de gestão de pessoas compete elaborar subsídios para AGU, Ministério Público. E como é que está lá? AGU e Ministério da Justiça. Errada a questão. Muita atenção, muito cuidado. Novamente, a divisão de estudos de gestão de pessoas compete elaborar subsídios para AGU, Ministério Público, Poder Judiciário. Aqui, por exemplo, a banca pode colocar poder executivo, legislativo, então também fique atento. E demais órgãos nos processos da área de gestão de pessoas. Você pode questionar, poxa, você está destilando um veneno com essas pegadinhas e tal. Mas lembre-se, você está se preparando para a prova do CESP. Essas questões são estilo CESP, já para chegar bem preparado na prova, resolvendo inúmeras questões com gabarito comentado, inclusive citando os artigos e seus derivados do regimento interno do DPEM. Então, o objetivo principal não é você acertar muitas ou errar muitas questões aqui. É um estilo de estudo, gabarito comentado, e dessa forma para você já ficar vacinado contra as pegadinhas do CESP. Então, ficar muito atento. É que nem, igual eu falei, você não tem que sair decorando tudo, os artigos todo completo. Também tem gente que utiliza o marca-texto da forma equivocada. Faz assim, o marca-texto, está marcando tudo. Aí marca tudo e tal. Só que você tem que marcar as palavras-chave, as palavras que vão ajudar você a memorizar e compreender o contexto também. Isso ajuda bastante. Inclusive eu tenho um vídeo de como utilizar o marca-texto da forma correta. E é muito útil.
eu mostro a diferença utilizando o marca-texto da forma errada e o mesmo conteúdo eu mostro utilizando a forma correta. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Próximo. Compete a divisão de estudos de gestão de pessoas o que? Orientar atividades e emitir informações, notas, pareceres de natureza técnica em processos que tratem de tempo de serviço, reposicionamento, incorporações, quintos, décimos, vantagem pessoal, correlação ou transformação de cargos e funções de servidores ativos. Vamos para a resposta. Está correto, de acordo com o artigo 16, inciso 3. A coordenação de gestão de pessoas compete orientar atividades e emitir informações, notas, pareceres de natureza técnica em processos que tratem de tempo de serviço, reposicionamento, incorporações, quintos, décimos, vantagem pessoal, correlação ou transformação de cargos e funções de servidores ativos. Então a questão está correta. Compete ao serviço de apoio à gestão e desligamento. O que? Expedir certidões, resumo de tempo de serviço, atestados, declarações e demais expedientes. Compete ao serviço de apoio à gestão e desligamento expedir certidões, resumo de tempo de serviço, atestados, declarações e demais expedientes. Vamos para a resposta. Está correto, de acordo com o artigo 17, inciso 6. Ao serviço de apoio à gestão e desligamento compete expedir certidões, resumo de tempo de serviço, atestados, declarações e demais expedientes. Ao serviço de apoio à gestão e desligamento compete expedir certidões, resumo de tempo de serviço, atestados, declarações e demais expedientes. Próxima questão. Ao serviço de apoio à gestão e desligamento compete prestar, quando solicitadas, informações às unidades centralizadas dos assuntos pertinentes à sua área de atuação. Compete ao serviço de apoio à gestão e desligamento o que? Prestar, quando solicitadas, informações às unidades centralizadas dos assuntos pertinentes à sua área de atuação. Vamos para a resposta. Errado. Ao serviço de apoio à gestão e desligamento compete prestar, quando solicitadas, informações às unidades descentralizadas. E como é que está lá? Unidades centralizadas. Essa daqui é uma pegadinha muito maldosa e acredito que muitos vão acabar errando essa questão. Mas é como eu falei, aqui é um treino que você pode errar à vontade, você vai pegar a malícia de como você costuma resolver questões. Então, repetindo, ao serviço de apoio à gestão e desligamento compete prestar, quando solicitadas, informações às unidades descentralizadas dos assuntos pertinentes à sua área de
a atuação. Então, é isso aí. Memoriza. Última questão. A divisão de pagamento e execução financeira e orçamentária de pessoal compete manter atualizados os demonstrativos dos saldos orçamentários e financeiros e elaborar a programação financeira mensal de pessoal no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional. Compete à divisão de pagamento e execução financeira e orçamentária de pessoal o que? Manter atualizadas os demonstrativos dos saldos orçamentários e financeiros e elaborar a programação financeira mensal de pessoal no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional. Quem acertar essa questão vai ganhar 1 ponto. Vamos para a resposta. A questão está correta. A divisão de pagamento e execução financeira e orçamentária de pessoal compete manter atualizadas os demonstrativos dos saldos orçamentários e financeiros e elaborar a programação financeira mensal de pessoal no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional. Então, eu acredito que muitos ficaram na dúvida com esse mensal, imaginando que pudesse ser semestral, anual. Então, para quem acertou, vai ganhar 1 ponto. Então, aqui 1 ponto para quem acertou. Então é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, como eu falei. E em breve voltarei com as questões da LEP, Lei de Execução Penal. Então, ótimo finalzinho de feriado, bons estudos e fui!